Irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Capítulo 5, nós vamos ler aí a partir do verso 16. Essa carta, eu gosto sempre de fazer uma pequena introdução, né? Essa carta é uma carta um pouco discutida, né? Quanto isso. Tem uma Bíblia bem ali também, ó. 16. Pode pegar aquela ali, irmão. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler aí a partir do verso 16. Isso. E quando se fala sobre discussão, né? Porque por volta do ano 49, né? Depois de Cristo, houve necessidade de um concílio chamado Concílio de Jerusalém, né? E até então, alguns historiadores acreditavam, né, que essa carta ela teria sido escrita após esse concílio. Mas o apóstolo Paulo, né, sendo um dos pilares aí do Novo Testamento, né, a maior crítica que se faz da possibilidade de não haver, né, escrito após esse período, é porque havia, né, com certeza, a necessidade de doutrina, né, para a igreja. Então, com certeza, ele colocaria aí alguns tópicos nessa carta que não estão presentes. Mas isso para a gente, né, como eu falo, apenas uma informação. Todos abriram Gálatas capítulo 5? Amém? Deixa eu só... Gálatas capítulo 5, vamos ler aí a partir do verso 16. Amém? Assim diz a palavra: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Guarde isso. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já os preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo, sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos ler somente aí. Senhor, essa é a Tua palavra, Deus, e hoje, como sempre nós oramos, que eu seja um mensageiro fiel, Senhor, daquilo que Tu quer falar com a Tua igreja, Pai, nessa manhã. Que os nossos corações, Senhor, estejam abertos para receber a Tua orientação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, é um texto, dessa carta é um texto bastante conhecido, né? E não é novidade, eu tenho certeza, aqui para nenhum dos irmãos e irmãs, né, aquilo que realmente está escrito. Mas nós, como igreja, nós temos que perceber que no decorrer da nossa vida cristã, nós vamos se deparar várias vezes com a mesma verdade. E essa verdade, mesmo a gente sabendo que é verdade, né, a cada vez que a gente se depara, muitas vezes ela fala diferente ao nosso coração. Então, quando o Senhor dá uma palavra, né, uma palavra muitas vezes que você já conhece, que você já fez uma meditação, né, eu tenho orientado alguns irmãos aqui, né, Wellington? Falei, meu irmão, começa aí, olha, vai tuas pregações aí, né, vai chegar um momento, né, a gente tem cada vez mais que avançar no reino de Deus. Então, quando a gente fala sobre uma palavra, e muitas vezes uma palavra que já conhece, e eu cheguei a passar por isso, você pode chegar a ter, de repente, a desorientação de achar que por você ter estudado, você já sabe tudo que aquela palavra diz, né? Só que a Bíblia diz, né, que a palavra ela é viva. E essa palavra viva, né, a cada momento que você vai vivendo, a cada experiência que você vai passando, ela fala com você realmente de uma forma diferente. E eu queria abordar aqui sobre essa palavra uma visão sobre 4 aspectos, né, acerca da interpretação do que o texto quer dizer.
A primeira é sobre uma vida no Espírito, né? Ele fala assim: de nenhuma forma satisfareis o desejo da carne. É incrível isso, né? Porque irmãos, todos nós, em nome de Jesus, vivemos pelo Espírito, amém? Sim ou não? Amém? Todos nós vivemos pelo Espírito. Então, o que faz com que muitas vezes a gente acabe adotando posturas ou comportamentos, ou muitas vezes até pensamentos, que estão totalmente voltados para os nossos desejos da carne, né? Porque se a Bíblia diz, e a Bíblia é verdade, ela fala que de nenhuma forma satisfareis os desejos da carne. Então, o que é que faz com que muitas vezes nós venhamos a tropeçar? E quando eu falo sobre tropeço, e eu quero dar uma notícia, eu quero trazer uma novidade para você. Na vida cristã, essa tem que ser, eu vou dizer assim, essa, se tiver que ser, ela tem que ser a tua relação com o pecado, a tua relação com os erros, aquilo que está contrário à palavra. Ela tem que ser um tropeço, ela tem que ser um acidente. Porque se você consegue olhar para dentro de si, de repente, a respeito de algum comportamento, de alguma atitude, e você consegue perceber que essa atitude é um hábito, você tem um problema. Você tem um problema. E diante desse problema que você se depara, eu tenho uma notícia para te dar também. Tem uma solução. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. Ele é mais do que suficiente para poder te trazer convencimento por meio de um toque do Espírito Santo e fazer com que você mude esse comportamento, com que você abandone essa prática. Porque quando nós falamos sobre uma vida de andar, né, sobre o Espírito, sobre satisfazer os desejos que são da carne, nós temos que entender que nós somos falhos. E a grande diferença vai ser, e a maioria de nós aqui somos casados, né? A maioria de nós temos, eu como homem, eu tenho uma auxiliadora idônea do meu lado, né? Você mulher, né? Você tem um cabeça, né? O cabeça é seu marido, e o cabeça do seu marido é Cristo, e louvado seja Deus por isso. Nós temos que entender que quando nós, como casados, né, homens e mulheres, a gente tem que entender a necessidade de nós buscarmos ajuda, né? Porque algo que o Senhor há anos atrás ministrou no meu coração é sobre o quanto que quanto que casamentos, né, quanto que vidas elas naufragam, e a gente consegue perceber almas morrendo afogadas, literalmente almas morrendo, pelo simples fato de que não procuraram socorro. E vocês conseguem olhar para o lado agora, eu gostaria que vocês olhassem, né, para o lado do outro, e que você pode perceber que existem boias ao teu redor. Esse teu irmão em Cristo, valente de Deus, varões de fogo, divisas de fogo, né? Olhe para os homens dentro desse ministério, eles são boias para você. Eles são boias para aquele momento turbulento em que você consegue ver que você está dentro de uma tempestade, seja por ira, por vaidade. E você consegue ver que você está dentro de uma tempestade e que você pode correr o risco de um naufrágio. Aí sabe o que você faz? Sem sombra de dúvida nenhuma, acessa o SS, né, Reino dos Céus, né, manda um zap, um telefone, mas sem sombra de dúvidas, irmãos, às vezes você pode passar por situações, como eu já tive a oportunidade de passar, em que você precisa de auxílio. Eu tenho uma notícia para te dar hoje: você não é o super-homem. Você não é o super-homem. Às vezes, né, a gente passa pela soberba de achar que nós nunca vamos precisar de ajuda para nada. A gente fala assim: não, eu tenho Deus e Ele me basta. Você está certo, você está correto. Mas se você consegue olhar para a sua vida e você consegue perceber que mesmo tendo Deus, você não está experimentando de algumas transformações, busque ajuda. Porque Deus, e nós estamos vendo a Bíblia, Ele tem várias formas de te ajudar. Várias formas de te ajudar, inclusive com um varão desse de fogo que está do teu lado. Como eu já tive a oportunidade de ser ajudado por um homem valente também. Você consegue perceber isso? Então, que você não permita nenhuma vez com que vergonha, né? Eu estou vivendo algo tão grave, como é que eu vou abrir o coração para alguém? Procure alguém que tenha maturidade. Nós vamos falar um pouco mais lá na frente sobre maturidade. Mas não feche seu coração. Em primeiro lugar, como volto a falar, você procura sempre o cônjuge, tá? Só que às vezes, né, o cônjuge, vou dizer assim, o cônjuge está na treta também junto, né? A batalha está lá, já está todo... Tem capim na palheta, como se diz. Busque ajuda, meus irmãos. Busque ajuda. E leve essa palavra para a sua vida. De nenhuma forma fareis o desejo da carne. Então, busque ajuda. Não fique só. 2 Coríntios 5,17, né, ele fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura, né?
coisas novas se fizeram, né? Algumas traduções dizem assim, se está em Cristo a nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas a tradução mais próxima, ela diz assim, coisas novas foram feitas. Significa dizer que você ganhou uma nova visão. Eu consigo olhar aqui, né, o Regis, e quem mais aqui? Eu acho que eu sou o Regis, a Carla eu sei que também usa óculos, né? Você que usa óculos tem necessidade, talvez para todos, nem todos se deparem, né, com, eu vou dizer assim, com essa realidade, e graças a Deus por isso, mas você já tentou ler uma bula de remédio sem óculos? Já tentou ler uma bula de remédio sem óculos? Ultimamente, até a bula de remédio com óculos eu tenho tido, né, aquela necessidade de foco. Mas por quê? Trazendo para essa palavra, o que é que a gente tem que entender? Existe uma nova visão que você recebe por meio do Espírito Santo. A visão que faz com que você consiga olhar para o lado e muitas vezes até tendo a percepção errada de que você tem uma concorrente do seu lado e não uma pessoa para construir junto contigo, porque assim às vezes que a gente se comporta, né? A gente quer mostrar para o outro que a gente está certo, a gente pouco se importa às vezes para resolver dentro do relacionamento, a gente quer mostrar que a gente está certo. Não, mas você fez errado. Não, mas você fez errado, entendeu? Ou seja, a finalidade nesse momento não é nem resolver o problema, é demonstrar que o outro está errado, né? E quando você anda pelo Espírito Santo, você consegue perceber que você tem uma visão diferente. Você chega e fala assim, olha, isso aqui não está certo. Não, mas não, beleza. Não, meu amor, mas assim, vamos se reconciliar, entendeu? Me perdoa se agi errado, se eu fiz errado. E quando você, e eu falo muito com os homens, quando você se enche do Espírito Santo todos os dias, o Espírito que habita em você, ele começa a constranger a pessoa que está do teu lado. Mas isso é certo. E pouco vai passar a importar se diante das adversidades você tem a razão. Isso pouco vai passar a importar, entendeu? Isso pouco importa. Ajuda lá, pai, pode ajudar. Não esquenta, não se preocupe, meu filho. Isso daí, criança é criança. Não se preocupe com isso, não. Você consegue compreender isso? Amém? Então, a necessidade realmente de você andar totalmente guiado, né, pelo Espírito Santo. Vamos lá, o bebezinho agora ele vai passear. Não esquenta, deixa o bebezinho lá, a Carla resolve. Amém, irmãos? Então, você tem que... E onde é que está o perigo disso? Sabe onde é que está o perigo para quem vive pelo Espírito Santo? O perigo está nos hábitos. Porque quando você vai orientar uma criança, né, você chega com um bebezinho da idade dele, não dá para orientar ainda, né? Mas quando você já orienta uma pessoa que tem discernimento, eu achei bonitinho da agora, eu tenho que falar, né? Vou abrir um parênteses aqui. A coreografia do Arthur, né? A Carolyn adorando aqui na frente, ele fazendo a coreografia. Aí até que o Regis olhou para ele, quando a Aline deu a palavra, né? Aí falou assim, 1 Pedro 5:9, fez? E quando falou assim, não, 1 Pedro 5, aí eu, né, fui mais rápido ali para a Kiara. E aí ele viu, né? Ele chegou e, tio, abre para mim também. Eu fui abrir para ele. Qual era a preocupação dele? Não era ele ler a Bíblia, mas era levar para o pai dele para ler, não foi isso? Aí ele foi, papai está aqui, papai. Ele queria abrir. E eu achei lindo. Olha, né? Tem quantos anos o Arthur? 5 aninhos. E olha a preocupação que ele já tem, né? Ele olha e fala assim, poxa, os homens e mulheres tudo estão lendo, mas o papai está sem Bíblia lá. Vou abrir e vou levar para ele. Né? Incrível o discernimento que a gente tem. Só que eu volto a falar assim, onde é que está onde é que se encontra o perigo? O perigo encontra-se nos costumes. Por que eu falei das crianças? Porque quando você tem uma criança, ela vai começar a se deparar com algumas experiências. E você tem a oportunidade hoje, louvado seja Deus por isso, de ensinar a criança no caminho, orientando conforme aquilo que a Bíblia diz. Até aí, maravilha. Mas e você? Eu vou colocar no meu caso, né? Fui homem que me converti já aos 34 anos de idade, né? Tive toda uma experiência no mundo anterior. Eu consegui perceber que no decorrer da minha vida, aquilo que eu conseguia perceber que era errado, era mais fácil de resolver. Por que era mais fácil? Porque eu orava a Deus, pedia para que o Espírito Santo me convencesse, e quando não acontecia, eu buscava ajuda. Meu líder, Rafael Alencar, eu procurava ajuda com o meu pastor Júlio. Geralmente com esses dois homens. Né? E mesmo contrário às minhas vontades, eu escolhia ceder. E fui muito abençoado por conta disso. Só que onde é que está o problema? O problema está nos nossos hábitos. Por quê? Porque uma vez, mesmo depois de convertido, eu consegui identificar as coisas que estavam erradas dentro da minha casa.
E haviam coisas erradas dentro da minha casa. Uma delas, gato de energia, né? Chamei o irmão da igreja, tinha pago um valor lá para fazer gato de energia. Eu falei, meu irmão, tu sabe tirar? Tira lá, que era um irmão que era eletricista. Ele foi tirar. Quando ele chegou para tirar, eu falei, meu irmão, ele falou, não, isso aqui era só um negócio de um fio e tal. Eu falei, não, meu irmão, vou te dar o valor que eu dei. Ele, não, mas não precisa, isso é rápido. Eu falei, não, meu irmão, mas eu não dei né? Eu não dei para quem trouxe maldição para dentro da minha casa. Como é que eu não vou dar para quem vai trazer a bênção? E dei o mesmo valor. Só que lembra que eu falei dos hábitos? Beleza, passou um tempo, eu estava vendo televisão em casa e vem aquele start assim, né? A net, aqui não tem net, né? Em Manaus tem a net. Lá em casa, a net chegava e fazia igual uma aranha, né? Puf, saia a perna para tudo quanto é lugar, né? Pra fora, pra sala, pra cozinha, pra tudo quanto é lugar. Chegava só um ponto, né? E pá, igual uma aranha, 8 pernas. Eu falei, rapaz, isso daqui eu lembro. Aí só que você consegue perceber hábitos, você consegue perceber que o Espírito Santo começa a operar na tua vida, sabe por quê? Irmãos, eu lembrei de quando eu assinei o contrato, o cara me falou que era 1 ponto. Entendeu? Ele falou assim, 1 ponto. Eu falei, não, beleza, né? Na época, né? Chegou a aranha, abrangeu toda a casa. Aí eu, rapaz, é 1 ponto, vou chamar o cara. Chamei o cara e estava migrando a tecnologia para TV digital. Antigamente era analógico, um cabo branco, agora chega só um tipo fibra ótica, sei lá. E chegou o cabo em casa. Um cabo, né? Pã, chegou. Aí ele foi lá. Aí sabe o que acontece, irmãos? Se você não estiver vigiando, se você não tiver oração, se você não tiver uma vida com Deus, você vai tropeçar. Você vai tropeçar. Lembra que eu falei sobre o tropeço do pecado, logo no início? Mas você vai tropeçar. Aí é um problema, porque você vai tropeçar por falta de ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Aí já é um outro problema grave. Porque quando o homem, eu lembro, ele subiu, aí fez o furo lá, levou, coloca onde? Eu falei, não, na sala. Pode botar na sala, que as crianças também assistem. Aí botou na sala, as crianças eram bem menores. Quando ele puxou para a sala, aí vem a proposta, né? Eu trazendo a bênção para dentro da minha casa, vem a proposta. Ele falou, tu não quer que eu bote no quarto deles? Aí eu falei, não. Aí ele falou, não, mas não é no contrato. Eu puxo aqui. Eu falei, não, meu irmão, obrigado. Obrigado, não quero não, obrigado. Não quero não. Só que tinha uma bênção dentro da minha casa, uma figura lá, e falou, tu cobra quanto? A mãe da pergunta, tu cobra quanto para puxar assim? Eu falei, mas minha senhora, pelo amor de Deus, não faço isso não. Não faço não, não negocio, não dei telefone não, dei um ralho nele, na mulher que estava em casa, no cara, entendeu? Aí o cara ficou todo constrangido, fez o serviço lá bem, pegou, falou, olha, qualquer coisa tu estica, não esquenta a cabeça, pode deixar o fio aí, se eu quiser levar para o quarto, eu levo o aparelho, é 1 ponto só, e assim ficou. Aí passou um tempo, eu contratei o 2º ponto. O Senhor me deu condições para contratar o 2º ponto. Assim é uma vida com Deus. Você percebe isso? Ou seja, aquilo que eu desejava naquele momento, eu desejava o 2º ponto, sim ou não? Eu queria o 2º ponto? Eu queria 7 pontos na minha casa, irmãos. Se fosse nesse, queria, é sério. Só que qual era a legalidade daquilo? A legalidade era só 1 ponto, eu tinha pago por 1 ponto, eu não posso ter 2 porque eu paguei por 1. Você consegue compreender isso? Aí o que é que Deus faz? Ele faz assim, ele fala, meu filho, caramba, você, louvado seja o meu nome, né? Você engrandeceu o meu nome, você glorificou o meu nome. Né? Porque aquele homem talvez tinha ido de outras casas, eu pensei, não, quanto é? Não, R$100, não, bota lá, o cara botava quantos pontos quisesse. Entendeu? Mas uma vida com o Espírito é diferente. É quando você consegue ter o alerta, o Espírito Santo desperta dentro de você e você começa a tomar decisões para ajeitar a tua vida. Então, irmãos, leva isso no seu coração daqui, ajeite sua vida. Ajeite sua vida. Peça ao Senhor para lhe revelar dentro da tua casa aquilo que está errado. Peça ao Senhor. Porque essa história, como eu já ouvi uma vez alguém, não, o irmão está até aqui, ele trabalha lá, né? Mas eu falei assim, não aqui, né? Escutei em outro lugar, a pessoa falou assim, não, mas o pessoal é rico, rouba a gente mesmo, vou roubar também. É mesmo. E quando alguém mete uma arma na tua cara, eu falei assim, quando alguém mete uma arma na tua cara numa moto, entendeu? E leva o teu celular, e aí como é que fica? Isso te faz te dar o direito de chegar aqui comigo e meter uma arma na minha cara e levar meu celular? Não, mas é diferente. Por que é diferente? Só porque tem uma arma? E se alguém pega, corre, não vai te agredir, correu, pegou e correu. Você consegue compreender isso? É roubo, irmãos. Continua sendo roubo. E quando eu me converti, eu estava às vésperas de fazer o gato de água. Ainda bem que eu não me converti antes. É sério. Já tinha me oferecido, estava tudo certo, já me converti. Deu ruim lá para o cara que ia fazer, né? Mas você consegue compreender isso? Ou seja, era mais uma treta para eu resolver dentro de casa. Mais uma confusão para eu resolver. É sério. Entenda isso, leve isso no seu coração. Se ajeite, faça um conserto. Viva essa vida do Espírito. Onde o Senhor, Ele satisfaz o desejo do teu coração, sabe?
Desejo hoje o que? Você quer ter um carro? Seja fiel com Deus. Entendeu? Em todo momento, não estou só falando da parte financeira, não estou falando de dízimo, de oferta, eu estou falando de fidelidade, uma vida com Deus. Entendeu? Como eu falei, às vezes não. Você escolhe não ter o gato de net, o gato de energia, o gato de água, você escolhe não ter isso, o Senhor abençoa para que você possa usar com mais abundância. É assim que funciona com Deus. Você compreende isso? Se a conta hoje é 300, economiza, faz ela chegar para 200, economiza. O momento esse é o momento que você está plantando, mas você está fiel, você está na fidelidade. O Senhor vai te ter condições para tu chegar e ligar aquele negócio, ficar o dia todo. R$2.000 de energia, o Senhor Ele te dá condições para isso. Eu creio nisso. Creia nisso, leve isso para casa, leve isso no seu coração. Então, o que acaba ficando muito complicado são os hábitos que você traz de uma vida mundana. Hábitos e costumes. Hábitos e costumes, irmãos, que muito tempo dentro do meu coração demorou para sair, mas saiu. Sabe qual é que era? Ser elogiado. Ser elogiado. Nossa, eu queria muito ser elogiado. Né? Eu brinco com a Carla que a gente foi para uma pizzaria, ela sabe que é verdade. Né? E a gente estava numa pizzaria, né? A gente se conhecia só de amigo mesmo, né? Ó, na pizzaria também, né? Senti. Aí ela olhou para mim e falou assim, não me olha assim não, tipo tirando uma brincadeira, sabe? Porque até então eu não sabia se eu tinha moral, né? Aí quando ela tirou a brincadeira, eu falei, opa, tá aí, casei. Mas brincadeiras à parte, eu gostava de ser elogiado. Sabe, eu comprava a roupa falando assim, meu irmão, essa daqui vai, a marca, sabe? Aquela marca cara. Essa aqui eu vou botar, vai. Não, isso aqui eu vou, o carro tem que, era rebaixado, era... Hoje em dia eu olho e chega a dói minha alma quando eu vejo, né? Rebaixa, bota o aro, não sei o quê. Eu gostava de ser elogiado. Chegar no lugar, o pessoal, show de bola, né, cara? Que legal. Eu gostava de ser elogiado. E você acaba vivendo uma vida de elogio após elogio. Né? Os assuntos do mundo, e a maioria que se converteu, né, estando no mundo, vivendo uma vida adulta já no mundo, os assuntos do mundo são assim. Né? Você quer sempre ser elevado, você quer sempre ser destacado, sim ou não? Sim ou não? Ou foi só comigo? E isso levou tempo para poder sair da minha vida. Levou tempo. E coisas aconteciam depois, até, vou usar aqui, né, o exemplo. A Aline chegava comigo, a Carla também, as duas meio que faziam tipo um motim em casa, né? Porque tinham determinadas situações que, de destaque, que as pessoas chegam e te elogiam porque você se destacou, né? E até hoje eu me sinto absurdamente desconfortável com isso. Sabe por quê? Mas depois eu comecei a entender. De primeiro eu me sentia só desconfortável, porque eu me colocava no lugar do destaque. Então todas as vezes que eu via os olhos me colocando no lugar do destaque, eu ficava desconfortável. Só que hoje sabe o que acontece? E para que você, homem e mulher, você leve para a sua vida, Deus vai te levantar. Você sendo fiel com Deus, você fazendo as coisas segundo a vontade do Senhor, o Senhor Ele vai te levantar. Para que alguém olhe para você e fale, cara, tu é muito talentoso, nossa, olha você te destaca nisso. Aí é esse o momento que você coloca Deus no lugar que Deus tem que estar, glorificado na tua vida. Aí você olha e fala assim, meu irmão, mas Deus te fala, não, filho, você não entendeu, desculpa, você não entendeu. Cara, eu sirvo a um Deus que é muito fiel comigo, muito fiel comigo. Um Deus que quando aperta, eu vejo as pessoas correrem atrás. Quando aperta na minha vida, sabe o que eu faço? Geralmente eu vou lá no banheiro aqui do trabalho. Eu vou lá e falo, Senhor, está vendo, Pai, mas eu quero muito glorificar Teu nome hoje. Quero muito glorificar Teu nome hoje. E as coisas acontecem, se resolvem. Palavra mais simples, se resolve. Na minha vida tem sido assim, se resolve. Entendeu? Permaneço fiel, ando segundo o máximo que eu posso na vontade do Senhor. O Senhor sabe o quanto que eu sou falho. Talvez o mais falho de todos vocês aqui. E essa não é demagogia não. Mas o Senhor sabe que eu quero permanecer sendo fiel com Ele. Eu quero permanecer tendo uma vida guiada pelo Espírito Santo. Aí é o momento, oportunidade de você pregar para as pessoas aquilo que elas não conhecem. E a maioria das pessoas não conhece. Segundo aspecto, não mais estamos subjugados pela lei. Isso é interessante. Ser subjugado pela lei é você tentar fazer as coisas pela carne. Isso é ser subjugado pela lei. O apóstolo Paulo ensina e diz assim, a letra da lei mata, né? Ele não tá criticando, dizendo assim, olha, os mandamentos estão errados. Não é isso. É o que a maioria das pessoas tenta, né, justificar hoje. Dizer que os mandamentos estão errados. Não é isso. Seja subjugado pela lei, sabe o que é que significa? Olha para o Antigo Testamento.
Oi, voltou. Olha para o Antigo Testamento. Aí você consegue perceber que o povo, via de regra, errava. Sim ou não? Sim ou não? Você consegue olhar para trás hoje e criticar aquele povo errando? Você consegue tecer críticas para isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você ainda erra hoje? Sim ou não? Sim, beleza. Mas o que é que você tem que aquele povo não tinha? O que é que você tem que aquele povo não tinha? O Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. O Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. A nossa crença, ela passou a ser alicerçada sobre fé. Eu disse aqui uma vez que eu estava dançando, né? E eu tinha certeza que Jesus ia me abraçar. Eu já falei isso aqui, né? Adorando, dançando, eu tinha certeza absoluta que ele ia me abraçar. Eu orava e toca e pega, né? Tentava tocar. E o Senhor ministrou meu coração que a minha fé, as verdades da minha vida são fundamentadas sobre fé, né? E que ele não ia ali para tocar em mim. Aí teve essa vigília agora de novo. Aí eu estiquei o braço. Eu falei, eu já sei o que eu ouvi lá atrás, mas se o Senhor quiser vir, eu estou aqui. A experiência com Deus é assim, irmãos. É melhor trocar, tá falhando. Porque a experiência com Deus é assim. Sabe? Não é porque você não vive algo hoje que você não vai viver amanhã. Experiências com Deus é assim. E quando a gente fala sobre a lei, qual é o significado da lei quando fala sobre subjugar? Significa dizer você tentar fazer somente pelas suas forças. Irmão, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E esse hoje, quando a gente olha, a gente consegue perceber duas coisas. Primeiro, né, os irmãos que guardam o sábado. Eu falo para vocês, não critiquem, tá? Não critiquem os irmãos que guardam o sábado. Não critiquem. Você compreende isso? O que você não pode é se deixar subjugar, né, pela mesma informação. Oi, agora melhorou. O que você não pode, obrigado, Alan. O que você não pode é se deixar subjugar por alguém que chegar e falar, tu não guarda o sábado, meu irmão, vai para o inferno. Isso não existe, né? Você consegue perceber na palavra aí, lá em Êxodo, né, em Deuteronômio, você consegue ver que a guarda do sábado, ela para Deus é memorial do povo judeu. Isso é a guarda do sábado, entendeu? Um memorial para o povo judeu. Só que subjugado pela lei, imagina, e eu estou falando com homens e mulheres de oração, amém? Imagina você sem o Espírito Santo tentando fazer as coisas certas. E a palavra mais certa é essa, tentando fazer as coisas certas. Te imagina. Hoje, quantas vezes, irmãos, né? Quantas vezes você faz errado, aí já fica daquele jeito, né? Rapaz, horrível, né? Até franze a testa, né, Regi? Rapaz, você fica. Aí vai lá e se prostra diante do Senhor, né? Aí o Senhor, às vezes, só te pergunta assim, poxa, filho, por quê? Aí você vai, você chora, você lamenta, e depois vai se reconciliar. Porque o Espírito Santo você tem hoje, filho. Né? Habitando dentro de você, te instruindo, te direcionando, te apontando o caminho, te trazendo certezas, acrescentando fé. Tudo isso é toque do Espírito Santo. Mas e quem não tem, irmãos? Aí sabe o que acontece com quem não tem? Esse é um problema dentro da igreja hoje. Irmãos, olha o que eu vou falar agora, preste atenção. Ainda existem irmãos que querem fazer as coisas pela força. Entendeu? Ainda existem irmãos que querem fazer as coisas pela força. Esse é um problema dentro da igreja, por quê? Porque o foco está errado. Ainda existem irmãos que estão com foco no pastor. Tu viu o pastor que fura fila, né, Gil? Nem foi furado de fila, eu te mostrei. Só para explicar, tá, irmãos? Era um carro, né? Eu fui deixar as crianças, para dar o retorno, tinha uma fila, para dar o retorno, eu tinha que ir pro lado de lá. Eu pedi um polegazinho, o cara parou e eu atravessei assim, ó. O pessoal ia sair do condomínio e eu tinha que voltar, né? Aí a irmã, né? Alerta, irmão, meu pastor, deu um grito lá ainda, né? Mas brincadeiras à parte, irmãos, a gente tem que compreender que esse é um problema dentro da igreja hoje. Continua sendo um problema. Irmãos que estão com foco no lugar errado, entendeu? Eu sempre falo sobre isso. Eu posso morrer. Ai, meu Deus, meu irmão, eu quero ver Cristo,
Entendeu? Se eu não for geração do arrebatamento, estou muito afim de ver Jesus, filho. Eu sei da responsabilidade de criar meus filhos, eu sei da responsabilidade da minha casa com a minha esposa. Entendeu? Eu sei de tudo isso. Não anseio, né? Não, eu quero morrer. Não anseio isso também. Não anseio, mas eu posso morrer, né? E se morrer e essa igreja fechar, significa dizer um recado claro: liderança ineficiente da minha parte. É um recado claro. Significa um recado claro: os irmãos em Cristo estavam com foco no lugar errado. Você compreende isso? Sim? Compreende isso? Sim? Compreende? Pronto. Então a obra de Cristo, ela não para. Ela não pode parar. Nenhuma forma. Entendeu? A Carla fica, meu irmão, respeitem, né? Espere a direção. Mulher de oração, eu dou testemunho disso. Eu vejo. Eu vou abrir um parêntese aqui sobre da carne. Falar com os homens de novo, né? Não sei se você já passou por isso, mas pode ter sido você, mulher. Teve uma época que dentro de casa, a Carla achava que eu orava pouco, né? Ou que eu nem orava, sei lá. E eu lá de madrugada, né? Eu chegava, às vezes ela estava dormindo, eu ficava até, e ela, também não ora. Acontecia alguma coisa, ela olhava, não, mas também sabe o que é isso? Falta de oração, eu tivesse orado. Meu pai, né? Aí o que é que eu fiz? Sabe como é que é a carne? Quando você ainda é imaturo espiritualmente, você deixa de fazer aquilo que você está fazendo para fazer com que o outro veja. Aí o que é que eu fiz? Comecei a acordar cedo, ela acordava e ela, não, amor, não entra aqui não, que eu vou orar agora, só para ela ver. É sério. Isso chama-se imaturidade. Mas eu fiz isso porque ela tinha que ver. Aí a partir daquele momento ela não falou mais que eu não orava. Imaturidade. É fazer pela carne. É quando você, da mesma forma, a gente fala pela agir pela carne, é quando você quer atribuir a sua disciplina. Entendeu? A sua disciplina. Quer ver um exemplo de disciplina? Posso dar um exemplo de disciplina? Eu não vou nem olhar para ninguém, eu vou falar olhando para cá para não dormir de costa, assim um para o outro. Dormir no sofá, entendeu? Não vou nem olhar para ninguém para não pensar que eu, né? Dormir de costa, dormir no sofá, ficar sem se falar durante dias, né? Olhar para o lado ali para o carro para ver se. Mas é verdade, mas você agir pela carne, sim ou não? Sim, agir pela carne. Agora imagina, né? A carne você está cedendo e a sua vontade. Quais são as necessidades da carne, irmão? Geralmente, fome. Que mais? Fome. Desejo. Sim ou não? Irmãos, sim ou não? Pronto. Não são necessidades da carne? E via de regra, a sede, né? Fome, sede, desejo e tal. E via de regra, se você for reparar, a maioria dos pecados eles vão estar atribuídos a essas necessidades da carne. Entendeu? A maioria dos pecados vão estar atribuídos a essa necessidade da carne. E no relacionamento conjugal também, da mesma forma, né? Orgulho, né? Vaidade, a gente acabou lendo aqui agora há pouco. Então imagina agora você querer fazer o que é certo, querer cumprir os mandamentos somente pela tua força. É isso que significa estar subjugado. Você não vai conseguir. Tem uma notícia para te dar, você não vai conseguir. Mas se você se render a Cristo, se você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você permitir que o Espírito Santo abunde sobre sua vida, se você começar a buscá-lo em oração, se você escolher perseguir um caminho que você fala assim, Jesus, eu estou contigo, eu quero me parecer muito contigo, por todos os lugares que eu andar, Senhor, eu quero refletir e proclamar o teu nome, você vai viver algo diferente. Você vai viver de uma abundância, da presença de Deus, que esses desejos que a gente acabou lendo aqui agora há pouco, eles vão ser irrelevantes na tua vida. Não significa dizer, preste atenção, a carne sempre vai estar lá. Entendeu? Não significa dizer que você não tem que ser vigilante. Você tem que ser vigilante. Mas a gente consegue perceber que a maioria dos problemas hoje dentro da igreja é porque muitos dos irmãos ainda estão sendo subjugados pela lei. Quer ver um exemplo de divórcio dentro da igreja? Divórcio. Estatísticas recentes mostram que o índice está praticamente o mesmo entre o mundo e a igreja. Entendeu? Aí vem cá, qual o problema? É porque no decorrer do casamento... Não. O problema ele começa lá atrás.
na escolha. Lá atrás. O problema, aí você fala assim, não, mas durante o período algo mudou. Aí pode ser também. Mas se você já não tem uma semeadura lá atrás, se a semeadura não é boa lá atrás, você vai colher frutos que não são bons. É por isso que hoje, quando a gente pega esses garotinhos e garotinhas aí, ó, né? Em casa eu faço isso muito com as crianças. Está aqui o Cauã. Eu faço muito isso com ele, meu irmão. Vocês têm que orar. Mulher de Deus para ele, homem de Deus para Kiara. Oro oro pela esposa desse menino, oro pelo marido daquela menina, desde hoje, sempre, e como a mente deles. Porque sabe o que acontece, irmãos? Infelizmente, as qualidades levantadas para um casamento dentro da igreja, a gente consegue ver esse índice de divórcio alto, quando as qualidades levantadas dentro da igreja, elas são as mesmas que o mundo levanta. O cara vai casar e fala, cara, tem que ser sei lá, não sei nem explicar, a perna tem que ser da grossura desse carro, não sei o que, você entende isso? Ou seja, a qualidade está a mesma qualidade do mundo. Você consegue compreender isso? A mulher olha e fala assim, não, o cara ele tem que ser rico, a qualidade está do mesmo jeito. Ao invés de perguntar para Deus e perguntar, Senhor, qual é a esposa que o Senhor quer me dar? Eu confio no Senhor. Aqui o Senhor trouxer, eu confio em Ti. Você vai experimentar de bênção. Senhor, qual é o marido que o Senhor quer me mostra, Senhor, mas eu quero evidência, eu quero ter certeza que você vai ter uma vida de bênção. Porque a qualidade daquilo que você está aferindo para a pessoa que você quer viver o resto da vida é diferente do que o mundo prega que é. É diferente, é totalmente diferente. Não estou dizendo aqui, tá, meu filho, para você que entenda, né? Vou olhar mais, né? Eu vou ver a mais feia da igreja. Essa que eu tenho que casar, porque lá falaram aquele dia, não é isso que eu estou dizendo. Você tem que amar, irmãos. Você tem que amar. Só que amar é uma decisão. Amar é uma atitude. Amar é uma atitude. Eu já tive a oportunidade de orar por pessoas, por um homem de Deus, né? Hoje um homem é pastor. Mas na época que eu não me identificava nem um pouco. E mal conhecia. E eu passei a amar aquele homem. Ou seja, o amor, ele é uma atitude da sua parte. Vocês entenderam o que eu falei de amor, né, irmãos? Amor em Cristo, pelo amor de Deus, tá? Você compreende isso? Eu vivi uma separação dentro da minha casa. Depois que eu me converti, eu voltei para um relacionamento sem amar minha esposa. Voltei por causa das crianças, desse menino, daquela menina ali. Voltei por causa deles. Só que um dia eu fui buscar Deus em oração. Eu escolhi amar e busquei que o Senhor desse o toque no meu coração. E hoje sou apaixonado, amo demais minha esposa. É diferente, porque os olhos, alguns dos irmãos ainda estão querendo viver pela lei. Ainda estão sendo subjugados pela lei. Terceiro aspecto, as virtudes do Espírito e a lei. Eles estão alinhados, né? Para que você não entenda errado, como eu disse, sobre a questão dos mandamentos. Eles estão alinhados. Olha o que fala, verso 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Você consegue ver isso em Jesus? Você consegue ver isso em Jesus? Sim ou não? Porque a palavra diz que ele cumpriu toda a lei. Né? Se você for ver lá em Mateus 22, 37, né, a palavra de Deus ela diz assim, quando Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento, você recorda disso? Vocês já leram sobre isso? Pergunta, Senhor, mestre, mas qual é o maior mandamento? O que é que ele responde? Amarás o Senhor teu Deus, né? Com toda a tua força, todo o teu coração, toda a tua alma, né? Toda a tua mente, algumas traduções. E amarás ao teu próximo quanto a ti mesmo. Aí ele arremata lá embaixo, o que é que ele diz? A isso, lembra? A isso estão submetidos a lei e os profetas. Você consegue compreender isso? Olha esse mandamento, baita mandamento, né? Amar a Deus sobre tudo e sobre todos, e ao teu próximo como se fosse você. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue perceber que o Espírito e a lei, viver no Espírito e a lei, eles estão interligados. Só que a lei ela aponta para Cristo. E ele fala assim, olha, eu olho para trás e vejo nenhum de vocês tem qualidade de se salvar cumprindo a lei. Mas eu coloco um Consolador dentro de vocês, o Espírito de Deus,
passa a habitar dentro de vocês, para direcionar vocês no caminho. Você compreende a profundidade do que isso representa, irmãos? Eu sempre falo sobre isso. Às vezes a gente fala assim, não, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo do próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, meu irmão, habitando dentro de você. Entendeu? O Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Evidência do próprio Deus habitando dentro de você. Olha o quanto que Ele te ama. E o nosso caminhar, para quê? Para que a gente possa caminhar no Espírito. Para que a gente possa abandonar os desejos da carne. Para que a gente possa caminhar no Espírito. Eu já tive a oportunidade de abrir um jejum mais prolongado, assim, debaixo da direção de Deus. E já tive a oportunidade de tentar jejuar um dia e não consegui. Dor de cabeça, passei mal, né? Entendeu? Um dia, não consegui um dia. Um dia. Já tive a oportunidade de abrir mão de uma refeição e não consegui durante alguns dias. E não consegui. Por quê? Porque quer fazer debaixo de carne. Aí a carne vai bater na porta. Ela vai bater na porta, não tem jeito. Vai bater na porta. Não há sustento. Não há sustento. Entendeu? Não há sustento nesse sentido. E da mesma forma, a nossa caminhada, a gente tem que entender isso. Uma caminhada sustentada na carne, você vai falhar. Você vai tropeçar, você vai cair. Se você não se render a Cristo, você vai cair. Irmãos, puxa, meu Deus, eu lembro que o meu pastor falava assim, oh meu Deus, me dá um machado espiritual para dar ele no coco, assim, pac, ver se abre, dá para você receber isso. Mas eu falo hoje assim, sabe, como eu gostaria que verdades que palpitam aqui dentro pudessem ser compartilhadas para palpitar dentro do coração de cada um. Assim como eu tenho certeza que vocês, irmãos, vocês têm verdades que palpitam aí dentro, que vocês gostariam de compartilhar. Verdades sem dúvida, sabe? Verdades sem dúvida nenhuma. Verdades que fazem, e só o Espírito Santo pode fazer isso, né? Eu tenho certeza. Verdade que faz com que quando você passar por aquele lugar, ali, quando você sai, de repente, do momento da convivência, né, com os irmãos, quando você está lá no meio do mundo, porque eu trabalho, né, e recebo muitas pessoas, eu tenho certeza que cada um aqui também, via de regra, está em lugares onde estão rodeados por pessoas que não têm a mesma fé que você tem, né? Mas que naquele momento, se você tentar agir somente pelas suas forças, você vai ser convencido do contrário, ou você vai ser intimidado a ter uma postura diferente. Você vai ser intimidado, entendeu? Então, para finalizar, eu queria mencionar o último aspecto. Andar pelo Espírito não há arrogância nem inveja. Olha o que diz o verso 25. Se vivermos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É incrível isso, né? Porque isso, infelizmente, ainda existe no meio da igreja, mas em nome de Jesus não há aqui dentro da Lion. Amém? Uma vez eu lembro que eu dei um exemplo assim: como estaria o seu coração? Alguém vai lembrar disso? Como estaria o seu coração se você está orando por um carro? Você não tem um carro, tem um carro, né? Aí você está orando por um carro bonito aí, uma Hilux, né? Pronto, vou falar um carro, né? Eu acho bonito, não sei se os irmãos acham. Léo balança a cabeça, né? Você está orando por uma Hilux, Senhor, eu quero uma Hilux pérola. Não é qualquer cor, né? Pérola, aquela branca, né? Pérola. Nem a que eu acho mais bonita, mas vou dar um exemplo para ser diferente. Hilux pérola. Você está orando, vai ter um sorteio. Sorteio no supermercado Fortaleza. Vale uma Hilux. Tu vai lá ver a Hilux pérola. Aí, querido, não, bateu. Aí tu abre até o jejum. Aí, Senhor, meu Deus, até a cor é a minha cor, Senhor. Aí abre o jejum, oração. Tá. Sai o sorteio. Adivinha quem ganhou? Teu vizinho da frente. Tu abre a porta, festa, chegando a Hilux na plataforma. E aí, irmão? E aí, irmão? Como é que fica? Se for só frustração, tá valendo. Aí quando vem às vezes aquela pergunta na égua, por que não eu? Vem ou não vem, irmão? O senhor errou de endereço, né? É 231, não 232. Não é assim?
Mas, irmão, se bater a inveja... É que tu viu o fundo... também, ganhando... Pronto, já foi. Não é assim? É que tu viu a Hilux... Não, também ganhou no sorteio. Assim até eu. Inveja, irmão. Inveja. Porque se fosse você andando dentro da Hilux, ganhando no sorteio, você não estava nem aí. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ainda vem aquele... Acho que não vai nem ter grana para manutenção. Né? A inveja, né? Já... Ainda foi mais... Não sei nem se vai ter grana para combustível. É porque a inveja é assim. Irmãos, olha só, a gente ri, mas a inveja é assim, irmãos. Ela entra sublime. Sabe? Ela entra sublime. Sublime. Você nem percebe às vezes. Sabe? Eu agradeço a Deus pela vitória de cada um de vocês. Eu louvo ao Senhor, eu adoro de madrugada, eu agradeço, eu me prostro. Sabe? Aí você quer ver com quem que você deve andar, vê se a pessoa que você está andando celebra as suas vitórias. Meu irmão, receita básica de quem você tem que colocar dentro da tua casa. Entendeu? Vê se você consegue olhar para o lado e você fala assim, cara, tu acredita hoje? Teve uma premiação no trabalho, eu ganhei R$1.000. Premiação no trabalho. O cara, sério, meu irmão, que top, cara. Meu irmão, esse cara aí, né? Oi? Bora no CAD, você não vai gastar. Entendeu? Agora você era R$1.000. Foi R$1.000. Meu irmão, bacana, legal. Mas o que é que tu fez? O que é que tu teve que fazer lá para ganhar R$1.000? Aí já foi, querido. Esse aí não é uma pessoa para você estar caminhando junto. É quando o marido é mulher, né? Você consegue ver a tua mulher crescendo em Deus, vivendo uma experiência diferente, você se alegra. Aí você está num cenário de maturidade diferente. Quando você for ler lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, ele vai trazer sobre as atribuições, né, de um... Chama do bispado, né? Isso que seria para ser pastor. As qualidades de um homem de Deus a estar à frente de uma obra, seria isso. Ele traz uma série de requisitos. Em algum momento ele traz assim, que não seja neófito. Sabe o que é neófito? Significa dizer... Oi? Que não seja novo na fé, para que ele não caia no mesmo pecado de Satanás. Ele arremata assim. O que é que significa disso? É quando você olha para alguém dentro do ministério, aquela pessoa ela não tem maturidade ainda para ocupar algum lugar, porque exige um tempo de maturidade. Existe um tempo de maturidade. Eu cheguei no Ariri, é um lugar que eu gosto de ir por algumas razões. Eu cheguei lá, tinha uma graviola. Eu nunca tinha visto uma graviola assim grandona. Eu via graviola assim, mas ela era muito grande. Quando eu vi a graviola, minha tia apontou e falou, olha, a gravioleira chega a estar... Richard, bora pegar. Bora pegar. Ela falou, não, pera, ainda não está pronto. Ainda não está no ponto. Ela vai se afastar ainda, os negocinhos, né? Se afasta e quando está no ponto. Aí eu falei, mas desse tamanho não está madura, mas se pegar cai, não. Vou lá pegar, né? Fui lá, porque, né? Não era desconfiando da minha tia. Aí fui lá pegar, né? Quando eu peguei durinha mesmo, dura. Aí quando eu apertei ali, o Senhor ministrou comigo, né? Falou assim, ainda não está no tempo. E muitos aspectos da nossa vida também estão assim. Eu não estou falando só de ministério, estou falando inclusive de trabalho. Às vezes você quer ver coisas que Deus ainda não permite, porque você não está no tempo. Entendeu? Você tem que amadurecer mais. Ainda não está no tempo da colheita. Só que o problema grande disso, sabe o que é? Chama-se ansiedade. A gente quer viver tudo muito rápido. A gente quer viver tudo muito rápido. A gente quer viver tão rápido, irmãos. Por isso que tem pessoas que são viciadas em jogos. Porque jogos talvez seja a forma mais rápida de você aferir o dinheiro rápido. Você perde muito, né? Perde. A maioria das pessoas viciadas em jogos eu vejo que é uma vida de desgraça. Mas é o cara que vai lá, né? Vou jogar na Mega. Pronto, Mega Sena. Meu irmão, tu acertou 6 números. Financeiramente falando, o negócio empina. Mas tem pessoas que são viciadas nisso. Que jogam há 15 anos, nunca ganharam. 15, mas domingo e jogo alto. Só jogando dinheiro fora. Entendeu? Só jogando dinheiro fora. Mas por quê? Porque elas não conseguiram perceber que se elas pegarem todo aquele dinheiro, elas vão se destruir. É o que acontece com a maioria das pessoas. Pega um dinheiro de uma quantidade absurda, ela não tem maturidade, se destrói a família. E destrói todo mundo que está perto. Tem histórias, irmão, de pessoas que eram estáveis financeiramente e ganharam na Mega Sena. Ficaram miseráveis. Por quê? Porque abriram um rombo desse tamanho na vida financeira, depois que gastaram tudo. Era um custo de vida muito alto. Ficaram na miserabilidade. Por quê? Não estavam prontos para receber. Bora para a Bíblia? Filho pródigo. Quis a herança. Um dia ele ia receber a herança. O pai dele não era eterno. Ele ia morrer. Ele ia receber essa herança. Provavelmente um homem adulto, casado, né?
já com negócios, expandido os negócios do pai. Naquele momento ia ser bênção, né? Talvez até multiplicasse aquilo que ia ser colocado sobre sua vida. Mas ele pega ainda muito jovem. E a palavra diz que ele vai para onde? O que a gente chama hoje, ele vai para a farra. Vai gastar na farra. Gastou tudo. Gastou tudo, perdeu tudo. Mas sabe a boa notícia que nós temos? É que mesmo aquele filho pródigo, ele volta para a casa do pai, né? E o pai o recebe. E o que é mais incrível, né? A Bíblia não fala, né? Mas ele volta para o pai. Quando o pai bota um anel no dedo dele de novo, ele fala para ele assim: meu irmão, você voltou a fazer parte da minha herança. Olha essa parábola, cara, da Bíblia. Eu vou te dizer assim, é uma parábola muito rica. Não que as outras não sejam, mas naquele momento que ele pega e bota e fala assim: olha, meu filho, pá, onde aquele jovem passou a andar, onde ele passava, que ele apresentava aquele anel, eu falava: meu irmão, esse é fulano, filho de fulano. Quando ele bota o anel, ele passou novamente a fazer parte da herança. Então eu te convido a ficar de pé, que eu quero te fazer um convite para você fazer parte de uma herança que vai te permitir você andar no Espírito, vai te permitir você ter uma vida abençoada.